Glória a Deus. Bom dia, glória a Deus. Quem vai estar aqui no dia 24, hein? Faz assim com a mão. Na célula livre, convido. Não, aqui não, lá na Casa do Pastel. Aqui perto. Bom dia, gente. Queria dar boa-vinda aos visitantes. Queria pedir um movimento especial, profético agora. Que todos possam chegar um pouquinho para frente. Para ficar bonito na câmera, a gente poder ficar mais próximo. Quem puder pular uma fileira à frente. Por favor. Faça essa gentileza. Deixa Deus tocar no seu coração. Esteja mais próximo. Não se acanhe. Glória a Deus. Amém, amém. A palavra diz que quando um ou dois ou três estão reunidos, tu se faz presente. Então, tem que estar pertinho para a gente sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Queria mais uma vez aqui agradecer a oportunidade de poder compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração e que a gente possa sair daqui não da mesma forma que a gente entrou, mas sair diferente aqui, crescendo na graça, crendo num Deus poderoso e vivo, que Ele pode fazer do impossível se tornar possível na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Amém? Se puder, abre a sua Bíblia no livro de 2 de Reis, capítulo 6, versículo 15, por favor. Quem já abriu, diga amém. Quem não tem, diz a minha não tem. 2 de Reis vem antes de 1 de Reis. 1 de Reis, depois de... de terceira não tem. Amém? Vamos todos juntos? Todo mundo aí? Amém. Tendo se levantado muito cedo, o servo do homem de Deus, aqui é o discípulo de Eliseu, saiu e viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso. Deus, entregamos esse momento, essa atmosfera que podemos sentir a Tua presença. E damos ordem que qualquer espírito maligno não faz presença aqui. Porque quando Tu se passeia aqui neste local, Tu se torna santo, ó Deus. Por isso, agradecemos por essa oportunidade, que eu cada vez mais possa diminuir e que Tu cresça. Que possamos sair daqui, ó Deus, fortificados na fé, fortalecidos, ó Deus. Assim eu Te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus. E todos possam dizer amém. Amém, amém, amém. Depois desse versículo, eu queria que você imaginasse comigo, você de manhã indo saindo para o seu trabalho, e você ou trabalha, ou vai comprar vou fazer um café da manhã, vou comprar um pão, comprar um jornal, e tu se repara com a cidade cercada. Quem é carioca aqui sabe que pode ser cercado com um arrastão ou bandidos. Você que veio da sua cidade natal, eu queria que você imaginasse essa situação. Você saindo e a cidade está totalmente cercada por pessoas altamente armadas. O que você faria? Qual era a sua situação? No caso do o discípulo de Eliseu, ele achou que poderia se virar a estampa de camisa. Deu ruim, vou virar arrasta para cima. E a atitude dele foi o quê? Foi ficar perplexo com aquilo que ele está vendo. O medo sequestrou a alma dele, porque ele ficou diante de uma situação na qual ele não esperava. Situações inesperadas acontecem na vida de todo mundo. Não tem como ninguém passar por essa terra e falar, na minha vida nunca passou por uma situação inesperada. E isso aconteceu na vida dele. Ficou cercado por situações que não há para onde correr. Então, e provavelmente todos nós já podemos ter perguntado, e agora, Deus? Quem nunca perguntou essa frase? Chegou numa determinada situação na sua vida ou dificuldade, você pergunta, e agora? O que eu faço? Deus, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Me ajuda, Deus. Socorro. Só que para a gente poder entender essa situação desse cerco que foi feito na cidade, a gente precisa entender qual foi o motivo, qual foi a raiz de ter dado um exército para cercar uma cidade, para procurar uma única pessoa.
Tem um motivo, tem uma razão. De repente, algum problema que chega na sua vida tem alguma raiz. E a gente tem que identificar qual é essa raiz desse problema. Por isso, eu volto lá em 2 de Reis 6, de 8 ao 14. Eu vou dar uma resumida, porque é muita coisa. Mas é o seguinte, o rei da Síria estava se preparando para atacar o rei de Israel. O reino de Israel. Então, ele pegava os homens dele, se aconselhava, vamos criar aqui uma estratégia para poder atacar o reino de Israel. Só que quando eles faziam isso, Deus ia para Eliseu e falava, ó, o rei da Síria está preparando uma estratégia para poder atacar Israel. Avisa lá o rei de Israel. Então, Eliseu tinha linha direta com Deus, porque era uma comunicação direta. Então, aqui é um problema. O motivo do cerco era que toda vez que o rei da Síria planejava algo, Deus revelava a Eliseu e Eliseu revelava ao rei de Israel. E o rei da Síria já estava ficando indignado, até o ponto de achar que as pessoas que estão em volta do seu reino estão alguém x-novando para Israel, pô. Desculpe o termo, que isso é um termo bem carioca. Tem um X9 aqui no nosso reino, alguém está caguetando. Não dá isso não. E um dos seus servos fala, não, Deus, não, rei, não tem ninguém aqui falando. O problema é que a história de Eliseu, a vida de Eliseu, passou da bolha de Israel, chegou ao fato de chegar na Síria, que ele falou, tem um profeta, um homem de Deus lá em Israel, que tudo que você fala até no seu quarto é revelado para ele. Isso é tremendo, isso é tremendo. E aí, eu queria só colocar aqui para vocês o versículo 14, 2 de Reis 6, 14, que aí é o resultado. Que o rei da Síria envia para lá, para a cidade de Dotã, para cavalos, carros de guerra, um grande exército, e chegaram à noite e cercaram toda a cidade. Esse é o momento que Eliseu sai o seu discípulo sai para fazer suas coisas e vê a cidade totalmente cercada. Então, a gente entendeu que tem um problema, entendemos a raiz. Então, a gente consegue perceber que há conflitos gerados ao nosso redor, que não é conflitos na qual situações que possam ser decisões nossas, mas é conflitos que batalhas espirituais ao nosso redor estão acontecendo constantemente, estão tentando nos parar. Aqui a gente vê o que o rei da Síria planejava, uma emboscada contra Israel. Mas Deus revelava a Eliseu todo o plano do rei da Síria. Então, aqui a gente vê o profeta realmente com uma linha direta aos céus. E eu queria deixar algo bem forte, queria que você repetisse comigo, que é: quando você anda com Deus, até os planos do inimigo são revelados. Fala para o seu irmão para mim, vai. Quando você anda com Deus, até os planos do inimigo são revelados. Amém? Glória a Deus. E um outro ponto que eu queria destacar com vocês é: quem era esse profeta? Se alguém aqui já conhece a história de Eliseu, um dos pontos, quem foi Eliseu? O que Eliseu fez? Por que uma cidade é cercada para ir atrás de um único homem? A gente precisa entender o background de Eliseu. E Eliseu foi discípulo de Elias. Amém? Então, quem não conheceu a história, Eliseu, quando Elias foi mencionado para subir, para ser arrebatado, Deus dá uma ordem para ele colocar um discípulo no lugar dele. E Eliseu foi esse discípulo. E Eliseu sabia que em algum momento Elias ia subir. Então Eliseu decidiu ficar junto de Eliseu. Eliseu decidiu ficar junto com Elias a todo momento. Para onde Elias ia, Eliseu ia junto. Elias é para uma determinada cidade. Eliseu, não vou. Aí Elias falava, fique aqui. Não vou não, eu vou com o senhor. Eu vou contigo. Não vou te deixar não. Então, Eliseu não deixou Elias ir sozinho a lugar nenhum. Quando Elias foi levado aos céus em um redemoinho, Eliseu não pediu riquezas, ele pediu uma única coisa. Ele queria a porção dobrada do espírito de Elias. Essa foi um pedido especial na vida de Eliseu. Só que Elias falou, isso é um pedido muito difícil, mas ok, se você vê o que vai acontecer, você vai ter porção dobrada. E Eliseu teve porção dobrada. Amém? Meu irmão, minha irmã, eu não conheço a sua história, não sei o seu background, que você pode estar perguntando. Eliseu foi um profeta, fez
dobro de milagres de Elias, mas eu? Não. Deus conhece a sua história, Deus conhece o seu background, Deus conhece de onde que você veio. Se você veio hoje aqui nessa manhã preocupado com as coisas de raízes do seu passado, te digo que hoje é um dia para você tomar a decisão de dizer, basta, eu não quero, aquilo que me afetou no passado não vai me afetar hoje. O ciclo que vem se repetindo na sua vida vai dar um basta hoje. E um conselho que eu posso te dar hoje, peça ajuda, peça um conselho pastoral. Peça que os nossos pastores façam uma visita na casa de vocês para tomar um café, porque ele tem ajudado a minha casa. E eu digo para vocês, quando você coloca o espírito maligno, dá uma retirada na sua casa e coloca a bandeira de Jesus na sua casa, algo novo vai acontecer na sua vida. Hoje é um ano de coisas novas. Fala para o seu irmão, hoje é um ano de coisas novas. Hoje é um culto profético, você tem que tomar posse disso, amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, Eliseu se tornou um homem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de autoridade, cheio de discernimento. Era um profeta conectado com Deus. E ele ouviu os segredos do inimigo, mesmo estando longe. Não tinha WhatsApp naquela época, não tinha celular, não tinha ligação. Era direto com o pai, era direto, a ligação era direta. Que diz assim lá em, uma rapidinha aqui, em 2 de Reis 2:10, diz o seguinte, Eliseu respondeu, você fez um pedido muito difícil, mas se virem, quando for levado embora, não será como você pede, porém, se você não vir, não será assim. Então Eliseu viu Elias subindo e teve a porção dobrada sobre a sua vida. Eliseu, ele não nasceu pronto. A diferença de Eliseu ele serviu, ele estava perto, ele foi moldado como discípulo. Por isso, agora ele tem autoridade para poder acalmar o medo que estava sobre o seu discípulo. Então, quem serve com fidelidade será usado com autoridade. Não quero ser chato, repete de novo para o seu irmão. Quem serve com fidelidade será usado com autoridade. Meu irmão, que você possa sair daqui nessa manhã com essa autoridade. Amém? Que você possa sair daqui, além de ser um servo que serve, isso vai se transformar você com autoridade para dizer as situações que está diante da sua vida, dizer, não, essa situação não vai me afetar. Amém? E o terceiro ponto que eu queria deixar para vocês aqui, eu não falei os pontos, mas o meu esposo já está aqui. Diante das adversidades, nós temos que ter uma postura. Aqui a gente vê em 2 de Reis 6:15, o finalzinho, o 15 e o 16, a gente vê a postura do discípulo de Eliseu e do próprio Eliseu. No versículo 15 diz então o moço disse a Eliseu, meu senhor, o que faremos? E Eliseu responde, não tenha medo. Amém? Aqui a gente vê duas pessoas, um único problema, só que com posturas diferentes. Um foi sequestrado pelo medo e o outro com a postura diante de Deus, crendo num Deus verdadeiro que é capaz de fazer do impossível se tornar possível. Amém? Então, o servo desesperado e o Eliseu com confiança em Deus. E que nessa manhã, seu marido, sua esposa, você, seus amigos ou familiares, vocês podem ter um problema, mas cada um pode ter uma postura diferente. Mas hoje, nessa manhã, que vocês possam sair com as posturas iguais à de Eliseu, confiante em Deus. Você possam se posicionar diante disso. Amém? Então, na vida do discípulo de Eliseu, a crise não revela apenas o problema, mas ela revela também quem confia em Deus. Aqui a gente consegue distinguir aqui quem confia em Deus e quem não confia em Deus. Eliseu tinha totalmente confiança em Deus. Então, não só esse, mas a gente tem outros exemplos na Bíblia sobre pessoas que deixou o medo sequestrar o seu coração. Assim que Jesus Cristo foi crucificado na cruz e morreu, os discípulos se trancaram numa casa por medo dos judeus. Os discípulos foram sequestrados pelo medo. Jesus passou o tempo todo falando que é necessário que o Filho do Homem morra para que possa ressuscitar. Jesus sempre foi avisando. Só que acho que os discípulos não se atentaram. Mas quando o fatídico dia aconteceu,
o medo foi assolado no coração dos discípulos. Um outro exemplo é os 2 discípulos em direção ao caminho de Emaús. Jesus estava caminhando com eles e eles não viram que ali era Jesus, porque eles não tinham. Em Lucas 24 diz que é o seguinte, que eles estavam impossibilitados de reconhecer Jesus. O medo era tão grande porque o que ocorreu na cidade que eles não conseguiram perceber que do lado deles estava Jesus. Mas a minha e a sua fé, ela não depende da cena. Ela depende da presença do Pai. Amém? Então, não importa as circunstâncias, você deve continuar adorando a Deus, servindo a Deus. Isso me lembrou um louvor antigo. Quem tem um pouquinho mais de 30, 40, 50, vai lembrar desse louvor. Eu não sou cantor, gente, mas quem lembra aqui do louvor? Não vou cantar, não. Aquele louvor que diz: não importam as circunstâncias, eu continuarei adorando. Vamos cantar junto? Te adorarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei. Agora vocês? Somente a ti, Jesus. Isso é lindo demais, gente. Não importa as circunstâncias, vocês têm que continuar adorando a Deus. Amém? Abra sua boca, adore. Está difícil? Adore. Está tudo bem na sua vida? Continue adorando a Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E o servo de Eliseu, ele vê diante dele o caos, a desordem. A esperança dá lugar ao medo. Ao ver o enorme exército do rei da Síria, ele vê diante dele a face do perigo. E quando eu estava escrevendo esse esboço, me lembrei de um detalhe muito importante que está lá em Gênesis 1, que é o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma, era vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face, sobre as águas. Então, por que eu digo isso? Porque no princípio, no início, havia caos, havia trevas, não havia vida, não tinha nada. Não havia nada. Só que aí vem o versículo 3, que não para aí. Então, Deus disse: haja luz. E houve luz. No meio do caos, Deus deu a ordem de comando e veio a luz. Da desordem virou ordem. A luz de Deus transformou, a palavra de Deus de comando transformou o que era trevas em luz. Meu irmão, se sua vida está um caos, se acontecer alguma coisa, eu digo para você hoje, nessa manhã profética, que o haja luz, o comando de Deus vai vir sobre a sua vida e a desordem vai virar em ordem. Você vai sair daqui da sua vida com problemas que veio, você vai sair com a solução dos seus problemas, que é confiar em Deus. Levante sua mão, vamos agradecer e glorificar. Creia nessa verdade, o haja de Deus vai vir sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia, amém? Saia daqui convicto dessas verdades. E o 4º ponto que eu queria deixar para vocês é: abra os olhos para que você veja. Lá em 2 de Reis 16, 17, que está essa chave aqui poderosa. No versículo 16 diz assim: e ele respondeu, Eliseu, né? Não tenha medo, porque são mais o que estão conosco do que estão com eles. Deixa eu dizer para você, mais uma vez para você nessa manhã: o que está com você é muito maior do que está lá fora. Os seus problemas é pequeno perante um Deus que criou os céus e a terra. O seu problema é pequenininho em comparação à terra que era sem forma, e Deus falou: haja luz, e a terra se fez forma. Amém? E no 17 diz: Eliseu orou. E eu espero que a oração de Eliseu é totalmente diferente. Às vezes, quando a gente está diante de um problema, é que, pô, Deus, por favor, que resolva esse problema, peça uma direção, resolva, envia pessoas. Uma oração que todo mundo poderia fazer. Só que a oração de Eliseu é diferente. Ele fala assim, o seguinte, no 17: Senhor, peço que abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu
que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A oração que você pode ter hoje, da situação que está diante de ti, com seu marido, com sua esposa, abra os olhos para que eu e minha esposa, nossa família, possam ver a mão poderosa de Deus agindo, que você possa ter os seus olhos, não físicos, mas os olhos espirituais abertos, para contemplar o que Deus tem preparado para a sua vida. Amém? Então, Eliseu não pediu socorro. Eliseu, ele só fez uma oração simples, só que poderosa. Ele disse: Senhor, abra os olhos para que ele veja. A fé não nega problemas. A fé não nega as situações que você está vivendo. A fé faz você enxergar além do problema. Amém? Por isso eu queria que você... Essa, na verdade, é o tema da mensagem. E por isso eu queria que você repetisse, para você guardar no seu coração. Se você pudesse gravar, grava só essa frase. Então, a fé que enxerga além do problema. Não quero ser chato. Repete de novo para o seu irmão. A fé que enxerga além dos problemas. Jesus, ele avisou lá em João que não peço para o que tires do mundo, mas que os livres do mal. Guarda do mal. Jesus não está falando aqui que a gente vai ter um jardim de flores. Nossa vida não vai ser o vídeo do Teletubbies, que era aquele sol brilhoso, que era coisa tudo bonitinha. Não. A nossa vida a gente vai ter luta, vai ter problema, vai ter conflito, vai ter pessoas indo contra a sua vida. Só que se você não confiar num Deus que faz exércitos espirituais estar acampados ao seu redor, se você não enxergar isso nessa manhã, o medo pode te sequestrar. Hein? E o que você precisa hoje não é de força humana, não é de um exército humano, mas que você precisa é que os seus olhos estejam abertos para o que Deus preparou para a sua vida. Assim como Eliseu orou para o seu discípulo, para que você veja o exército que está em volta da sua vida. De repente, há livramentos que você já teve na sua vida que você nem percebeu, que Deus está te livrando. Quando você vê, caramba, o que aconteceu? Não, foi Deus que te livrou e você não percebeu. E agradeça a Deus, agradeça. Tem um espírito de gratidão a Deus, que a partir do momento que você acorda e até o dia que você retorna para sua casa, e você retornou, é porque as misericórdias de Deus foi renovada e no final Deus te livrou de alguma coisa, porque você retornou para sua casa. Amém? Então, para eu finalizar, eu queria contar uma historinha para vocês. E eu pedi para o nosso amigo pessoal da mídia, que é o melhor povo dessa terra, pediu para botar a imagem. Oxe, isso aí. Tem um museu em Paris chamado Museu do Louvre. Alguém já ouviu falar? É um museu bem conhecido. Em 1831, Frederic Mort, que eu não sei o nome, eu só sei o ano, ele fez essa pintura. E essa pintura é chamada Checkmate. Alguém joga xadrez aqui? Faz assim. Eu gosto de jogar xadrez e conhece. Checkmate é uma jogada na qual a jogada é a seguinte: ele encurrala o rei adversário e o rei adversário não tem mais nenhuma jogada. Aí o adversário reconhece a derrota, aperta a mão e finaliza o jogo. Essa é a última jogada do xadrez, chamado Checkmate. E essa é uma jogada, é o nome desse quadro, Checkmate. Aqui, esse homem representa a humanidade, esse aqui representa Satanás. A humanidade está jogando xadrez com Satanás. E no Museu de Louvre estava com essa exposição. E saiu um grupo daqui dos Estados Unidos para poder visitar o Museu de Louvre. E o guia do museu fez exatamente essa explicação. Explicou o que aconteceu. Quando terminou a explicação, o guia do museu, vamos para a próxima pintura, teve uma pessoa que ficou olhando, analisando, vendo, detalhando. O guia do museu percebeu e falou o seguinte: senhor, aconteceu alguma coisa? Precisa de alguma ajuda? Ele, não, é que eu estou olhando essa pintura, tem um problema e duas soluções. O guia do museu ficou perplexo. Ué, como? Como tem problema nessa pintura? Meu Deus do céu, temos que falar com a direção do museu. Aí o guia do museu pergunta: mas quais são as soluções e qual é o problema? E o rapaz fala: o primeiro problema, a solução é, teria que repintar a pintura. O guia do museu: não, o homem já morreu, não tem como repintar a pintura.
E a segunda ele falou, teria que mudar o nome do quadro. E o guia do museu pergunta, mas por que tem que mudar? O que está acontecendo? Ele falou, meu nome é Paul Murphy, eu sou um enxadrecista americano e o campeão mundial de xadrez. Eu passei a minha vida toda estudando, analisando qualquer tipo de jogada. E eu falo para você que aqui ainda tem uma jogada para esse homem ganhar, para a humanidade ganhar. E nessa manhã, eu posso dizer para você que a última jogada, o último movimento vem de Deus. Amém? Você tem um único movimento, que é o de ter a confiança em Deus. Porque se você tem um diagnóstico médico, se você tem uma porta fechada, se Satanás está falando para você que é o fim, eu digo para você nessa manhã, não é o fim. A última palavra vem de Deus. Creia nessa manhã, o último movimento vem do alto, não vem de Satanás, não vem de um laudo médico, não vem de uma história de uma porta fechada ou precisando de algum dinheiro, não. A última resposta vem de Deus. Creia nessa manhã, a sua fé vai além dos problemas que você está vendo. A sua fé vai muito além disso. Glória a Deus. Não deixe o medo sequestrar o seu coração. Saia daqui convicto. Se você percebeu qual é a raiz do seu problema, hoje você tem certeza do que o que eu creio, no que eu confio, é muito maior do que esse problema. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E para eu finalizar, eu queria deixar uma aplicação bem prática nessa manhã. Amém? E a aplicação é: não viva pelo que você vê. Porque o que você vê é temporário. O que os seus olhos estão vendo é temporário. Paulo mesmo falou isso. Que a gente não pode ver o que a gente não pode viver naquilo que a gente está vendo agora. Mas a gente tem que ver aquilo que a gente não vê, porque isso é eterno. O que os seus olhos estão contemplando agora é temporal. O problema que está diante da sua situação é temporário. Vai passar. Você não vive na tempestade. Você passa pela tempestade. Amém? O povo de Israel não ficou no deserto. Ele precisou passar pelo deserto para chegar à terra prometida. Amém? Então esse problema que está acontecendo na sua vida, que chegou, ele não chegou para ficar. Ele vai passar. Só que você não basta deixar o seu medo sequestrar o seu coração. Eu não digo só o sentimento do medo, mas a angústia, a ansiedade, qualquer esse tipo de sentimento que tenta te sequestrar para alguma coisa, vai tentar te paralisar. Eu acredito que de repente hoje, nessa manhã, você teve alguma dificuldade para chegar no domingo, para aqui na igreja, nesse domingo profético, mas você chegou e você vai sair daqui crendo que o Deus que vivo e reina, Ele está olhando para a sua vida, Ele está cuidando de você. E você vai ter a atitude certa de crer num Deus poderoso, que você não vai ficar agarrado nos seus problemas, você vai agarrar num Deus vivo. Amém? E o outro ponto, que é a outra aplicação, é que também é Paulo, que em 2 Coríntios 5,7 diz o quê? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, nessa manhã, vamos ficar de pé e crendo no que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu queria orar por você nessa manhã. Queria que você saísse daqui convicto e crendo num Deus poderoso. Os seus problemas não é o fim. Isso não é um fim. Como na jogada aqui, ainda há um último movimento, e o movimento vem de Deus. Não é um movimento que você vê. Só para relembrar que uma coisa aqui bem importante, que lá em Mateus 7, de 7 a 8, diz que se aquele que busca, ele acha. Aquele que bate na porta, a porta vai se abrir. Aquele que crê, vai receber. Se você saiu daqui, você vai crer e receber que a sua vitória está diante de você. Basta apenas você fechar os seus olhos naturais e abrir os seus olhos espirituais. Amém? Ergue suas mãos para o céu, põe no seu coração, fale agora com Deus. O problema que tem assolado a sua vida, o caos que tem acontecido na sua vida, hoje vai ter o haja a luz da sua vida. Hoje a palavra de comando de Deus vai chegar ao teu coração e Deus vai trazer a desordem para a ordem. Você tem que sair daqui crendo, porque hoje é um culto profético. Hoje os seus olhos vão estar abertos, mas não os seus olhos naturais. Os seus olhos espirituais vão contemplar
a formosura de Deus sobre a sua vida, o exército de Deus, seus anjos estão sempre ao nosso redor, porque Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Creia nessas verdades. O Senhor abre os olhos do coração do seu povo, abre os nossos olhos. Nós não temos um Eliseu aqui para falar, mas nós temos um Cristo que está aqui, habita dentro de nós, que ressuscitou ao terceiro dia, e hoje Ele diz para você: abra-se os olhos, abra os seus olhos, saia daqui crendo que os seus olhos estão abertos e estão vendo a resposta, estão vendo a direção para onde que você tem que tomar. O seu norte é Jesus Cristo. Eu não sou guiado pelo medo, eu sou guiado pela fé. Creia nessas verdades, creia, você é guiado pela fé, não pelos seus problemas. Oh Deus, louvado seja o teu santo nome. Calma, meu Pai, fortaleça a fé do nosso povo, fortaleça a fé das pessoas que estão aqui agora nesse momento, crendo nessas verdades. Assim como Eliseu serviu, estava o dia todo do lado de Elias, buscando, aprendendo, sendo moldado para ser discípulo. Estamos aqui agora, Deus, buscando a Ti, Deus, querendo ser verdadeiros discípulos de Cristo, ó Pai. E aquele que coloca assim nessa posição tem autoridade para dizer ao medo: não temas, porque o teu Deus é muito maior. A sua fé é além desses problemas que você enxerga. Creia, deixa isso impresso no seu coração, cria raízes na palavra de Deus, cria hábitos de estar diante dEle. Não só de manhã acordar e falar: oh Deus, obrigado por esse dia. Não, durante o resto do dia, busque a Deus. Procure algum momento na sua vida de estar diante dEle, diante do Pai, querendo servir, querendo buscar. Venha para a igreja, esteja na célula, esteja na quinta-feira. Não deixe só apenas no domingo. A semana é muito grande, continue buscando. Não saia daqui apenas com essa palavra, mas amanhã continue tomando uma decisão: eu vou buscar a Deus, eu vou buscar, eu vou bater até essa porta se abrir. Eu vou querer estar diante da presença do Pai. Que cada palavra que saiu daqui hoje, nessa manhã, meu irmão, irmã, que o seu coração possa queimar e ter fome de estar na presença do Pai. Oh Deus, obrigado, Senhor. Eu lembro que Tu falou para aquela moça no poço: essa água você vai ter sede, mas se tu beber dessa água, você nunca mais terá sede, porque essa é a água da vida eterna. Você está diante dessa água viva. Basta só você tomar a decisão de querer beber, de querer mergulhar nessa água, e os seus problemas vão ficar pequenos, porque a tua confiança em Deus vai crescer. Louvado seja o teu santo nome. O último movimento vem do alto. Não vem da onde que você acha que é dos seus problemas, do seu passado. Não vem daí. Não vem de Satanás. Satanás não tem vez. O último movimento vem do alto. Glorificado seja o teu santo nome. Aleluia. Muito obrigado e amém. E amém por essa oportunidade.